Bom, eu quero colocar no blog, mais postar nesse blog, sobre algo muito importante para a nossa vida. Está relacionado à certeza convicta de uma real declaração de amor e de uma real declaração de liberdade para amar e para viver em constante delírio, que eu posso dizer que a palavra é essa, né? Um delírio não daquele humano e carnal, porque Paulo disse que a nossa loucura nos torna conscientes para podermos dar testemunho da verdade. E eu queria falar sobre essa questão dessa liberdade. O que Cristo pagou e a certeza do que Ele fez promove em nós esse processo de ligamento, de aproximação, ao ponto de o próprio Deus habitar em nós. Esse processo é um processo a qual te torna um ser perdoado e não em processo de perdão. E isso não é aceito na comunidade religiosa, porque o processo do ato de estar perdoado gera no homem um processo definitivo de consciência divina, de expiação de pecado, de destruição do mal, no sentido de causarem algo e uma benfeitoria eterna, produzida no homem em si, uma geração através do Espírito Santo e promulgando nele um processo de vida e não de morte. Promulgando. E eu queria ler algo que fala sobre o seguinte, lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 3. Portanto, que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, Deus fez isso enviando o seu próprio Filho, a semelhança de carne pecaminosa, isto é, pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e de que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? E aí, ele continua mais atrás. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortifiqueis os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito são guiados e são chamados filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outrora atemorizados pelo que recebeu o espírito de adoção, o espírito de adoção, baseado no qual nos chama, clamando, Abba Pai. Abba Pai. E o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Bom, Paulo, quando declarou isso, não foi brincadeira. Porque foi isso uma das verdades ocultas pela religião. A aproximação e conquista definitiva do ser para Deus. É algo conquistado por mérito de Deus, pela vontade de Deus, pelo chamado de Deus, pela origem de Deus, pela consumação de Deus, pelo projeto de Deus, pela ação direta do Espírito de Deus, pela ação direta de uma consciência divina, de um amor declarado para tragar seus filhos do lamaçal do pecado e colocar em lugares altos celestiais. Não lugares altos dos paganistas antigos, que na própria lei era proibido, porque os pagãos buscavam em locais altos sacrifícios. E ele não se entende. Né? Mas é sobre isso que eu quero falar. Uma das verdades ocultas que vou começar a fazer constantemente agora são as verdades ocultas, as verdades de Cristo ocultas pela religião. E uma delas é essa, de que você é um ser em completa comunhão com Deus. Que essa comunhão não foi promovida por ti, mas por Cristo.
E que essa posse de Deus em ti agora não é promovida pelo sistema religioso, pelo sistema de vida, mas pelo sistema de autenticidade do ser do Espírito, produzindo no homem a nova vida. E aí todos dizem isso no culto, mas o coração está longe. E o entendimento está bem distante. Porque quando eu entendo que eu sou um ser perdoado, o pecado perde validade para mim. Porque eu encontrei algo maior do que o pecado. E quando eu tomo posse desse amor maior do que o pecado, vai gerar em mim uma liberdade interior. E essa liberdade interior vai produzir em mim um senso de verdade. E esse senso de verdade que vai gerar em mim um processo de andar com Deus. E esse processo de comunhão e andar com Deus e livre de tudo aquilo que me afastava de mim, de Deus, que aterrorizava meu coração. Agora, eu andando direto em comunhão com esse Deus, a palavra de Deus diz, a palavra declarada, de que a revelação, de que o Espírito vai andar junto e vai me ensinar as suas coisas e vai me conduzir ao caminho da verdade. Porque eu tenho convicção com quem eu estou andando. Porque eu tenho convicção com quem está me ensinando. E essa liberdade agora em Deus, de estar com Ele constantemente, na hora de minhas quedas, dos meus vacilos, dos meus erros, dos meus falsos julgamentos, das minhas hipocrisias, dos meus homicídios,